Então, let's go. A gente estava discutindo na semana passada, pessoal, os estudos de forças que são importantes dentro das leis de Newton. Então, eu estava chamando, acho que meio que de estudo de caso. Estudos de caso. A gente já viu basicamente o seguinte, né? Fazendo uma retrospectiva sobre leis de Newton. A gente começou na primeira aula falando um pouco sobre força. Vimos que a força tem por objetivo mudar a velocidade do corpo, além de outras coisas, né? E aí discutimos um pouquinho das três leis. Depois dessa parte, vamos dizer assim, inicial, a gente começou a discutir as forças pontualmente. Então, falamos de peso, falamos de normal e falamos sobre força tensora. Nessa parte 2, tudo de caso 2, né? Chamo. Eu gostaria de falar ainda sobre força elástica, tá? Força elástica, tá bem? E aí, depois da força elástica, a gente faz exercícios para encerrar essa parte 2. A gente ainda vai ter de lei de Newton, gente, por baixo, mais umas 2 ou 3 aulas, tá? Porque eu ainda preciso falar de força de atrito, de plano inclinado, sobre força centrípeta, e cada uma dessas partes tem toda uma teoria e mais exercícios. Então a gente ainda tem, nessa frente de mecânica, né, na segunda-feira, a gente ainda tem mais umas 3 aulas, 3 semanas de lei de Newton para fechar todas essas discussões. Bom, quando a gente fala de força elástica, a gente precisa entender o que que é essa história. A força elástica é uma força que está associada, pessoal, a deformações, tá? Coisas que deformam, tipo colchão, espumas, sistemas de amortecedores, são sistemas que estão submetidos a uma força chamada de elástica. Qual é a melhor maneira da gente estudar essa força? É estudar ela a partir de molas. Então, a força elástica é responsável por deformações. Deformações em sistemas elásticos. Vamos colocar dessa forma. Sistemas elásticos. Então, toda a nossa parte de força elástica, ela vai estar baseada na deformação de sistemas com molas, tá? Quem estuda isso e fica famoso por conta desse estudo é o tal do Hooke, lei de Hooke, que segundo as más línguas lá era desafeto do Newton, tá? O que que esse cara fez, na verdade? Ele estudou experimentalmente quais são os fatores que interferem na relação entre força e deformação. Porque, gente, não sei se vocês lembram, que acho que na primeira aula de lei de Newton, eu falei que forças têm basicamente três efeitos. Ou a força pode mudar a velocidade de um corpo, ou a força pode manter um corpo em repouso, ou a força pode provocar deformações. Então, o que a gente quer quando estuda a força elástica é estabelecer uma relação entre a força que eu faço no sistema e o quanto ele deforma. Então, o que que a lei de Hooke faz? Ela estabelece uma equação matemática que relaciona a deformação de uma mola, a deformação de uma mola com a força exercida sobre a mesma. A mesma. Beleza? E lembrando, né, pessoal, que toda vez que a gente fala em força, qualquer tipo que seja, peso, normal, enfim, toda força ela tem um módulo, ela tem uma direção e ela tem um sentido.
Então, força elétrica. Discutir força elástica, pessoal, não se resume simplesmente a discutir como que eu calculo. Como que essa força se comporta? Ela está para a direita, ela está para a esquerda, ela está para cima, ela está para baixo, para onde ela está? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente podia fazer é falar um pouquinho sobre representação da força, né? Como que a gente desenha um sistema que está sob a ação de uma força elástica? Como que isso funciona? Então, vamos escrever assim, ó. Características, opa, características da força elástica. Uma maneira da gente poder imaginar isso seria imaginar um sistema assim, quer ver, ó? Imagina que você está numa superfície sem atrito aí, tá? Ainda sem atrito. Tá, aí eu vou fazer o seguinte. Aqui tem uma parede, vou desenhar aqui, ó. Aqui tem uma parede e eu vou fixar nessa parede uma mola. Para todos os efeitos, pessoal, para todos os efeitos para a nossa vida de vestibulando, isso aqui é uma mola ideal. E o que que é uma mola ideal para nós? É uma mola que não tem peso. Não tem peso. Claro que toda bola tem um peso, mas a gente vai considerar que as nossas bolas são bolas que não têm peso nenhum, tá? Então essa bola, ela tem um comprimento, quando ela está naturalmente assim, que ela não está nem esticada e nem apertada, vamos colocar dessa forma, ela tem um comprimento aqui que eu vou chamar de L0. L0 seria um comprimento natural da bola, tá? L0 é um comprimento natural, ok? Agora imagine o seguinte, eu vou acoplar nessa mola aqui, ó, nessa mola, eu vou acoplar aqui um bloquinho. E aí, depois que eu colocar esse bloquinho na mola, eu vou puxar esse bloquinho de tal maneira que a mola vai dar uma esticada. Vou fazer isso aqui, ó. A mola vai fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Ô, gente, é claro que a mola não faz isso sozinha. Para que nós consigamos pegar essa mola e esticar, primeiro, observem que nesse processo de esticar a mola, a gente variou o comprimento dela, delta L. Tudo bem? Esse delta L, ele vai ser chamado de deformação da mola. Deformação da mola. Agora acontece o seguinte, pessoal. Se nós soltarmos esse bloquinho, a gente sabe que a tendência dele é caminhar para a esquerda, certo? O que que vai levar esse bloco para a esquerda? É uma força elástica. Fel, o pessoal de casa, tá? Ó, eu escrevi aqui. Força elástica, que tá muito pequenininho, não sei se vocês vão conseguir enxergar. Força elástica. Tá. Essa força elástica, pessoal, vamos escrevê-la aqui, sobre ela. A Fel é a força elástica realizada pela mola sobre o corpo. Pela mola sobre o corpo. Por que que a mola puxa o corpo para a esquerda, pessoal? Porque ela quer voltar para o estado original dela. Esse é o comportamento da mola.
A mola, os dispositivos de amortecimento, né, de maneira geral, eles têm um comportamento sempre assim. Eles têm sempre uma ideia, não é uma ideia, né? Mas o negócio pensa. A tendência de uma mola é sempre voltar para sua posição de máximo relaxamento. Então, por exemplo, se eu afasto o corpo à direita, a mola quer voltar para a esquerda. Eu também poderia fazer o contrário com a mola. Ao invés de eu puxar ela para cá, ó, eu poderia apertar ela contra a parede. No caso de eu apertá-la contra a parede, aí a tendência é que ela venha para a direita. Então a gente costuma dizer o seguinte, né, assim, para usar uma frase meio que única. A mola, ela tem um comportamento sempre de retornar à posição de equilíbrio, tá? O comportamento da mola, o comportamento da mola é sempre, nossa, é sempre restitutivo. A gente chama desse jeito, tá? Restitutivo. Essa palavra é usada em alguns momentos da física. Restituir, pessoal, significa devolver. Então, quando eu falo que a mola é restitutiva, eu estou querendo dizer o seguinte: ela está sempre querendo voltar para a posição de origem. Se eu estico, ela quer voltar. Se eu aperto, ela quer empurrar de volta. Tá bem isso? Beleza? Fala, Gabi. Com uma, com uma. Desculpa o que você falou no começo. Sim, 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 sim. Uma das coisas que faz a mola se. Eu só não sei se matematicamente segue a mesma regra, tá? Tipo, que daqui a pouco a gente vai trazer uma fórmula aqui. Não sei se matematicamente segue a mesma regra, mas a ideia é a mesma, porque a bola ela tem uma superfície meio elástica, aquilo vai tensionando, então ela vai acabando deformando. Só que ali é um pouco, talvez a matemática seja um pouco mais complexa, por quê? Porque aqui quando você puxa, você varia o comprimento só. Ali o problema é da área, né, cara? Fica mais complicado. Mas eu acredito que seja a mesma ideia, tá? Muito bem. Tudo bem, então, a coisa do restituir, pessoal. Toda vez que vocês ouvirem falar em restituir, ou no caso da bola ser restitutiva, ela quer voltar para a posição de equilíbrio, tá? Bom, e aí uma das perguntas que gente, meu Deus. Uma das perguntas que o Hulk se fez foi a seguinte: quais são os fatores que interferem nisso? Então vamos falar sobre isso. Fatores que afetam a deformação. Fatores que afetam a deformação. Muito bem. A. Tipo de mola. Tipo de mola. Bom, se você já viu algum tipo de amortecedor ou algum tipo de molinha, a gente encontra a mola dentro das canetas, né? Sabe aquelas coisas, aquelas tampinhas que vai e volta? Tem sempre uma molinha ali atrás. Uma das coisas que o Hulk percebeu rapidamente, quando ele foi fazer o teste no laboratório, é que o tipo de mola interfere. Como que ele chegou a essa conclusão? Vamos imaginar, pessoal, que nós tenhamos três molas. São três molas. Eu tenho uma mola um, que é roxinha. Essa aqui é a mola um. Eu tenho uma outra mola 2, que é vermelhinha, mola 2. E eu tenho uma mola 3, que é a pretinha. Vamos imaginar que essas molas elas têm o mesmo tamanho, só que elas são feitas de materiais diferentes, tá? Elas podem ser feitas de materiais diferentes, elas podem ser mais grossas ou mais finas, mas o comprimento delas no estado natural é o mesmo. Então, ó, L0, L0 e L0. Tá, o que que o Hulk queria fazer quando ele fez esse experimento? Ele queria bolar uma experiência que deixasse claro que a mola, o tipo de mola interfere nessa questão. Então, qual que foi a ideia brilhante dele? Falou, cara,
Para eu provar que essas bolas são diferentes, eu vou pendurar nas três o mesmo peso. Vou pegar, sei lá, um peso de 5 newton e pendurar. 5 newton, 5 newton e 5 newton. Porque na cabeça dele era o seguinte: se essas bolas tiverem o mesmo comportamento, a hora que eu botar 5 newton em cada uma, elas vão ter que deformar a mesma coisa. Por outro lado, se eu colocar o mesmo peso nas bolas e elas deformarem de maneiras diferentes, eu concluo que a bola interfere. Então ele fez o seguinte: ele amarrou as bolas num teto e pendurou o corpo na mola. Tudo bem? Deixa eu colocar em ordem. Vamos lá. Quando a mola um recebeu o corpo, quando a mola um recebeu o corpo de peso P, ela deformou. Então ele foi lá, pegou o comprimento da mola inicial, pegou o comprimento da mola final e calculou um bendito delta L, ok? Aí o que que ele fez? Falou, bom, agora eu vou tirar o peso dessa mola e vou colocar na outra. Vou pegar esse mesmo peso aqui, ó, e vou colocar na mola 2. E vou ver o quanto que ela deforma. Pronto, olha o que aconteceu. Quando ele vai comparar as deformações das molas, ele percebe que as molas deformam delta L's diferentes, tá? Só que detalhe, todas estão sendo puxadas com a mesma força. Isso é importante, tá? Aí ele chegou lá na terceira molinha, terceira molinha, e percebeu que ela foi a que deformou menos. Então, ó, para cada mola, aquela força me trouxe um deslocamento, não trouxe uma deformação, digamos assim, tá? Gente, qual que seria a explicação para que as molas se deformam de maneiras diferentes? Bom, tá, elas são diferentes, mas diferentes no quê? A gente pode pensar, eu vou usar uma palavra que talvez não seja a mais correta, mas é a que mais te ajuda a entender. Toda mola, ela tem uma dureza. Então, por exemplo, nessa primeira mola aqui, o que que eu percebi? Que a mesma força que eu fiz nas outras fez com que ela deformasse mais. Então, se a gente fosse usar a palavra duro ou mole para poder caracterizar a mola, eu diria que essa mola aqui, ó, é a mais fácil de deformar. Portanto, ela seria a mola mais mole. Por outro lado, existem molas que são mais difíceis de você deformar, né? A gente percebe isso aplicando forças iguais. Então, o que que o Hulk ele começa a perceber? Ele fala, bom, toda vez que eu for trabalhar com uma mola, eu preciso saber qual é o comportamento dela. Então ele cria uma maneira de especificar o quanto a mola é dura ou não. Isso ele vai propor que a gente crie um número chamado constante elástica da mola. Constante elástica, aquela constante elétrica. Constante elástica da mola. De maneira resumida, a constante elástica da mola, ela diz para a gente o seguinte: quantos newtons você precisa fazer na mola para ela deformar 1 centímetro? Ou quantos newtons você precisa fazer na mola para ela deformar 1 metro? Então, ó, a constante elástica da mola, ela diz qual força deforma a mola a cada centímetro ou metro.
Vou dar um exemplo. Vou dar Você um... pode ir um pouquinho para a esquerda, por favor? Caralho, Obrigada. aqui. Eu vou dar um exemplo numérico, tá, pessoal? Porque eu acho que fica muito mais prático da gente entender isso aqui. Ah, manda um café. Ah, tá bem. Quer ver? Os dados, eles vêm assim, eles vêm sempre assim, ó, pessoal. Isso aqui é um exemplo, tá? Inventei. Considere uma mola, blá, 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 de tal maneira que a sua constante elástica seja 10 newtons por centímetro. Como que a gente deve interpretar esta situação? Fala, olha, se você quiser deformar 1 centímetro a mola, você precisa fazer 10 newtons de força. Isso é por centímetro. Por centímetro. Agora, imagina, por exemplo, se você quisesse deformar 20 centímetros. Você precisaria de quantos newtons? Exatamente. Então, uma coisa interessante de perceber é o seguinte: essa força elástica, ela não é uma força constante. Tenta imaginar uma situação assim, pessoal. Sabe aquelas molas de brinquedo? Imagina que você pega uma mola e vai esticando ela. Quanto mais você estica ela, mais ela deforma, não é? Quanto mais ela deforma, mais força você tem que fazer. Então, tipo, uma coisa é você esticar uma mola 1 centímetro, outra coisa é você esticar 10 centímetros, tá? Quanto maior a deformação numa mola, quanto maior a deformação em uma mola, vírgula, maior será a força necessária. Maior será a força necessária. Opa, opa, opa. Então, pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Olha para essa frase. Quanto maior a deformação em uma mola, maior é a força necessária. Lembra que eu comecei a aula dizendo que existem dois fatores que afetam a força elástica? Tá aqui o outro fator. Quando o Hulk, tal do Hulk, descobre que as molas se comportam de maneiras diferentes, ele também acaba descobrindo que a força tem a ver com quanto você deforma. Se eu quero deformar 1 metro, eu preciso fazer X. Se eu quero deformar 2 metros, eu preciso de 2x. Então, daqui, a gente tira uma conclusão. Conclusão. A força elástica é diretamente proporcional. A força elástica é diretamente proporcional ao, ao não, desculpa, à deformação. Ô, gente, a expressão diretamente proporcional, ela vai mostrar para a gente uma coisa lá da matemática. Ah, que tipo de função vocês estudam que trabalha com coisas diretamente proporcionais? Função de primeiro grau. Tipo, qualquer coisa do tipo y, qualquer coisa dessa natureza aqui, ó. Oh, meu Deus. Ó, conclusão, a força elástica é diretamente proporcional à deformação. Então, quando eu ouço falar em diretamente proporcional à deformação, eu já enxergo alguma coisa desse grau aqui, ó.
Só que vamos lá, vamos trazer isso para a física, gente, por favor. Lá na matemática, y e x são números que você substitui, né? Aqui são variáveis. Quem seria o y e quem seria o x dentro desse contexto, pessoal? O y seria a força elástica e o x seria essa bendita deformação. Ok até aqui? Tá. Lá na matemática, esse número aqui, ele é muito importante, porque ele mostra pra gente como que essa curva está crescendo ou decrescendo, né? Vai depender do que está acontecendo. A gente chama de coeficiente linear. E esse número aqui na matemática representa o que a gente chama de coeficiente linear, né? Que é onde essa função cruza o eixo y. Então vem aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou transformar isso aqui numa fórmula física. Vamos lá. Aqui, eu vou colocar a força elástica, que seria o meu y. Aqui, eu vou colocar deformação, que seria o delta L, né? Nós sabemos que o gráfico é uma reta, porque é diretamente proporcional. Será que é uma reta crescente ou decrescente? Sim ou assim? Assim, assim? Ou primeiro assim? Qualquer assim, professor. Vamos tentar entender antes de fazer o assim ou assim. Porque assim, gente, puta, tá muito assim na mesma frase, né? Tem assim. Ah, droga. Se a função for crescente, quer dizer que quanto mais deforma, mais força. Se a função for decrescente, quer dizer que quanto mais deforma, menos força. Então ela tem que ser crescente. Crescente. Ok. Agora falta só mais uma coisa. Ela é crescente, mas ela pode ser crescente assim, ela pode ser crescente assim, tipo, onde ela encosta o eixo? No zero, zero. Ela faz isso aqui, ó. Então, daqui é a relação entre força e deformação para qualquer mola. Para qualquer mola. Veja, deformação, força. Deformação, força. O que chama atenção nessa reta é que ela sai da origem. O que quer dizer que ela sai da origem? Esse número aqui vale zero. Mas fisicamente, o que isso quer dizer, pessoal? Ele quer dizer que quando você não deforma, não tem força elástica. Se você não deformar, não tem força. Que é quando a bola está assim, ó, repousando. Se a bola não estiver nem esticada, nem apertada, não tem força agindo nela. Então ela vai sair do zero, zero. Seria o ponto zero, zero da função. Aí, à medida que você vai aumentando a deformação, vai aumentando a força. Ok? Então, daqui a gente pode tirar que a nossa fórmula mágica é F igual a uma constante, que seria o coeficiente linear, né? Multiplicada pela deformação. Isso é chamado de lei de Hooke. Força igual a K vezes delta L, ou K vezes delta X, o que vocês quiserem aí com delta, tá? Funçãozinha de primeiro grau bem tranquila. Ô, gente, mais uma coisinha que eu preciso comentar ainda antes de fazer exercício. Ahn, Imaginem que nós queiramos fazer um gráfico desse aqui, ó, comparando as três molas. Eu quero comparar as três molas, só que eu gostaria de compará-las no mesmo gráfico. Então, a rigor, o que que eu teria que fazer? Eu teria que escrever três retinhas. Uma retinha representando a primeira mola, outra retinha representando a segunda mola
e outra terceira mola. Então serão três retas. As três retas devem sair da origem. O que que elas vão ter de diferente? Se eu fosse desenhar, eu vou desenhar, tá, as três. Se eu for desenhar as três retas aqui, pessoal, o que que esse gráfico me daria de diferente? A inclinação delas, né? Esse número aqui, pessoal, que a gente está chamando de constante elástica, e que a matemática chama de coeficiente linear, ele, na verdade, representa a tangente daquele ângulo. Tá vendo que essa retinha aqui, ela tem um ângulo, ó? E esse ângulo tem uma tangente. Então, isso aqui, gente, o K, na prática, ele é a constante elástica, tá? Mas na prática, o que que ele é? Ele é a tangente do ângulo de inclinação da reta. Essa tangente muitas vezes nos dá coisas diferentes, né? Dependendo do gráfico que você está trabalhando, tá? Tangente do ângulo de inclinação da reta. Nesse caso, a tangente é o K. É o K. Ah, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Ó, a tangente do ângulo é a inclinação. Então, se a tangente do ângulo for grande, a inclinação é grande. Ou, se o K for grande, a inclinação é grande. Então, ó, uma coisa importante é, quanto maior o K, maior a inclinação dessa reta. Tá? Atenção para exercícios com gráfico. Vê se você entende isso. Hum. O que que eu gostaria que vocês tentassem verificar com vocês mesmos aí? Se vocês conseguem olhar para esse gráfico e explicar a partir daquela figura. Olha só, eu desenhei as três retas aqui e de maneira proposital eu deixei a reta 1 com uma inclinaçãozinha menor. Então, pelo que eu estou falando, quer dizer que aquela mola tem o menor coeficiente. Tudo bem? Aí a terceira mola, que é a mola preta, é a mola mais difícil de deformar. A gente percebe isso pelo desenho. Então ela tem supostamente ela tem uma constante elástica maior. Uma forma de você perceber isso facilmente, porque, por exemplo, o que que vai acontecer em exercício? Ele vai te dar essa figura, ele vai te dar essa figura e pedir para você relacionar cada curva com cada mola. É isso que ele vai fazer. Então, o que que você faz na hora? Você observa qual mola deformou mais, qual mola deformou menos. Aí você vem e faz o seguinte: escolhe aqui no gráfico uma força qualquer. Imagina que as três molas estão submetidas ao mesmo tijolinho. Ó, quando você pendura o mesmo peso nas três molas, o que que você observa? Olha aqui, ó. Olha a deformação da primeira mola, delta L1. Olha o tanto que ela deformou. Compara a quantidade de deformação da mola 1 com as outras. Olha o da mola 2. Deformou menos. E a mola 3, muito menos. Então, ó, mola mais dura, constante mais alta, reta mais inclinada. Esse é o tripézinho. Mola mais dura, constante alta, reta mais inclinada. Tá bom? E o contrário também é verdadeiro, né? Mola mais mole, menor constante, reta menos inclinada. Aqui, né? 3. Tá bom, gente?
Vocês vão perceber, na verdade, que raramente cai exercício só com mola. Eles normalmente põem uma mola pendurada numa outra coisa. Eu vou fazer um bem legal aqui para nós. Boniteza. Vou pegar uma aplicação antes da gente fazer as questões, tá? Vou ver agora, tá? Nem sei se vai dar certo. Desculpa. Geralmente, questões que envolvem molas. Peraí. Cadê a informação? Ó, a historinha é a seguinte. Imagina que é um dispositivo feito por uma polia. Ah, que eu estava falando, né? Eu mesmo me interrompi, eu esqueci. Gente, geralmente quando cai questão de mola, eles trocam mola por corda, ou corda por mola. Por que que eu estou dizendo isso? Porque normalmente essa força elástica ela vai se manifestar na forma de uma tração. Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um exercício de vestibular, tá? É um sistema, aqui tem uma polia, eu estou aplicando uma força numa corda, essa corda está passando aqui pela polia, tá? E ela está conectando dois bloquinhos, tá? O bloco A tem massa 2 quilos, o bloco B tem massa 3 quilos. A força que eu estou fazendo na corda aqui é de 150 newtons. E a minha mola, ela tem 10 newtons por centímetro de constante elástica. Ok? E eu quero calcular quanto essa mola está deformada. Sim, porque ela está deformada. Tá? Beleza. Tá aí. Dá uma pensadinha. Como que a gente pode abordar uma questão dessa? E aí? Por onde começamos? Acho que a primeira coisa que a gente pode tentar fazer aqui é descobrir se esse corpo tá, se esse sistema está subindo, está descendo, se ele tem aceleração, se ele não tem, né? Lembra que a gente já tinha comentado na semana passada, pessoal, que não importa qual seja o problema que você estiver fazendo de lei de Newton, vai ser muito difícil você conseguir resolver qualquer coisa se você não conhecer a aceleração do sistema. Por exemplo, será que esse sistema está parado ou não está parado? Eu preciso ver isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa decidir é isso. Eu já sei que essa força aqui, ó, ela vale 150 newtons. Então eu posso representar essa força, por exemplo, aqui, ó, nesse fio.
Essa força ela está sendo feita diretamente no fio que está conectado ao bloco A. Então, a pessoa que está fazendo 150 newtons aqui, ó, esses 150 newtons está vindo por aqui. Tá. Essa é a força que move o sistema para cima. Quais são as forças que estariam, digamos assim, agindo contra o sistema? Os dois pesos, né? Ó, o peso do A e o peso do B. Os dois estão para baixo, né? Ó, o A tem um peso A aqui, PA. O B tem um peso B aqui, PB, tá? Ok? E aqui nós temos força elástica, tá? Ahn, o que que a força elástica está fazendo nos corpos, pessoal, no A e no B? No B, essa força está puxando ele para cima. E no A, essa força está puxando ele para baixo. Porque assim, a mola está esticada, não está? Ela não quer voltar para o espaço original? Então, tipo, esse corpo aqui, ó, ele está sendo puxado para baixo também pela força elástica, pela fel. E o corpo B também está sendo puxado pela fel, só que para o outro lado, ação e reação, tá? Dá uma olhada se tudo isso faz sentido para vocês. Que essa parte é a parte que eu acho difícil, que é você enxergar as forças, tá? Dá uma olhadinha aí. O B está sendo puxado para cima pela mola. Porque vamos lá, né? Ó, vamos pensar o seguinte: se você puxar isso aqui tudo para a direita, aqui, ó, tudo isso aqui espero que suba. Por que que eu espero que suba? 150 puxando para cima. Se você pegar os dois pesos dos carinhas aqui, ó, o peso do A, gente, vale 20, que a gravidade é 10, né? E o peso do B vale 30. Então, como as duas forças estão agindo para baixo aqui, vale 50 newtons as duas, né? E a de cima vale 150, então eu já sei que o corpo, que o sistema, ele está acelerando para cima. A força resultante está para cima e, portanto, a aceleração também, tá? Deixa eu pegar outra caneta aqui. Bem, Maria, tudo bem? Beleza? Tá, então, ó, toda essa análise que eu fiz com as forças foi para conseguir descobrir isso, ó. Por quê? A força resultante está para cima e a aceleração também está. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Então vamos olhar para o sistema como um todo. Segunda lei para o sistema. Força resultante igual a massa do A mais a massa do B vezes a aceleração. Ok? Quem é a força resultante? F menos PA menos PB. Então fica F menos PA menos PB igual a MA mais MB vezes a aceleração. 150
menos 50, tá bom? Então fica 50 igual a 5A. Portanto, a aceleração igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá aí. Antes que alguém pense, o fato de ter dado 10 metros por segundo ao quadrado não tem nada a ver com a gravidade, tá? Então, foi uma coincidência. Pelos números que eu coloquei ali, acabou que coincidiu que a aceleração deu 10. Mas não é isso que eu quero saber, né? Eu quero saber a deformação da mola. Eu quero saber a deformação da mola. Eu quero saber o valor do X. Aqui. Gente, F não é igual a KX? Se F é igual a KX ou delta X, né? Eu preciso dar um jeito de descobrir essa força elástica. Fala. 150 menos 50 é 100, verdade. Eu fiz a conta errada, obrigado. Thank you. Então dobrou aqui, né? Eu fiz a conta errada, a culpa foi minha, tá? Porque é 150 menos 50, tá certo. Tá? Ó, pessoal, de casa, dá uma corrigida aqui, ó. Não é 50 igual a 5A, por favor. É 100 igual a 5A. Eu fiz a conta errada e já fui advertido aqui. Tá bom? Como que eu acho... Então, voltando, né? Eu quero achar a deformação. Só que para eu achar a deformação, eu preciso achar a força elástica. Eu devo encarar, pessoal, essa força elástica como se ela fosse uma força de tração. É isso que eu preciso. Quanto é a tração na mola? Porque, veja, a mola está puxando os dois corpos, um para baixo e outro para cima, né? Agora, pensa no que a mola está sentindo. O que a mola está sentindo aqui, gente? Ela está sendo puxada para assim, né? Ó, o A está puxando a mola para cima. E o B está puxando a mola para baixo. Então, essa mola está esticada. Para eu saber a esticação da mola, eu preciso achar essa força elétrica. Oh, meu Deus, força elétrica. Eu estou com elétrica na cabeça. Essa força elástica. Então, veja, o que eu vou fazer aqui, ó? Cálculo da FEL. Cálculo da FEL. Gente, para você calcular a força elástica, você pode fazer isso usando os dois bloquinhos. Ó, ou eu uso esse, ou eu uso esse. Aquele que for mais fácil, enfim, aquele que for possível. Eu gostaria de usar o bloquinho A. Eu vou usar o bloquinho A porque eu sou um demônio. Para que eu quero facilitar a vida de vocês, né? Vamos baixar essa autoestima aí. Quer ver, ó? Bloquinho A. Eu tô brincando, tá? Eu vou fazer o bloquinho A porque é mais difícil mesmo. Na verdade, nós vamos fazer os dois, né? Vou fazer com os dois, foda-se. Eu não tô com pressa nenhuma. Ó, quem é a força resultante no bloquinho A? Os caras estão fazendo agora Libras aqui. Quem é a força resultante em A? Fala com a boca, gente. Quem é a força resultante no bloco A? F menos PA e FEL. Eu tenho que levar as duas em consideração aqui, cuidado, hein? Ó, fica assim. A força que o cara tá puxando tá aqui, ó, F. Só que para baixo eu tenho a FEL e eu tenho a pá, o peso do A. Então, e outra, a aceleração do corpo A, ela tá para cima. Então a força resultante ela tem que estar apontando para cima. Então fica F menos PA menos FEL igual a massa do A vezes a aceleração. Observa que nesse caso, como eu estou aplicando a segunda lei de Newton só para o bloquinho A, eu estou usando só a massa dele na conta, tá? Na equação. Então fica 150 menos PA, 20, né? Menos FEL
igual 2 vezes 20, né? Que é a aceleração do corpo. Então a força elástica, nossa, vai ficar 130 menos Fel igual a 40. Então a Fel deu menos. Não, menos não, desculpa. Deu 90 newtons. Vê se de vocês também deu aí. Foi? Não. Por que que não tem como dar negativa? Vamos pensar. Nenhuma força dá negativa quando você faz conta, por quê? Porque a gente está sempre trabalhando com módulo. O fato do vetor ser positivo ou negativo, agora, a partir daqui, é representada pela setinha, tá? Beleza? Agora, gente, só para a gente poder fixar melhor esse contexto. A mordida de quem? Verdade. Oi. Se está escrito alguma coisa do negativo, pode ser que esteja errado, é um erro de digitação da pessoa que digitou, que no caso fui eu. É, tem que assumir a bronca, né? Mas tem certeza que está negativa, jura? Será que não é um tracinho, alguma coisa? Bom, se for um sinal negativo, desconsidera, tá? A constante ela não é negativa, não. Até porque não tem sentido ela ser negativa, porque a função não é crescente. Então, se a função é crescente, esse número aqui é positivo, ó, tá? Beleza? Ô, gente, e se eu fosse aplicar a segunda lei para o B? Como que ficaria a segunda lei para o B? Vai, caralho. Fel, ó, no corpo B, eu tenho a força elástica puxando ele para cima e eu tenho o peso para baixo. Vamos ver se dá a mesma coisa, tá? Eu estou querendo ver se a força elástica dá 90 também, tá bem? Vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho Fel menos PA. Então fica assim, ó. Fel menos PA. PA não, desculpa. Ô, caralho. PB, ó. PB igual a MB vezes a aceleração. Tá bom? Isso aqui eu não sei quanto vale. Menos. Isso aqui agora. PB 30 igual massa do B 3 vezes a aceleração que vale 20, ó. Assim. Olha lá o que aconteceu. O que que aconteceu? Deu a mesma coisa. Deu o FEL 90, olha lá. Tá bom? Então, ó, é porque eu fiz questão de colocar a mola ali no meio, porque quando a gente vê mola em coisas penduradas, a gente fica um pouco confuso. O que que eu gostaria que vocês colocassem como uma observação nesse tipo de exercício? Tratar mola como tração. Tratar força elástica como tração. Sempre que vocês virem uma força elástica, uma mola, num sistema, enxerga que aquilo é uma tração. A partir do momento que você calculou a tração, você calculou a força elástica. Aí, como é o caso do nosso exemplo, né? Aqui eu estou querendo calcular a deformação da mola. Se eu estou querendo calcular a deformação da mola, eu faço a última conta. Força elástica igual a K delta L. 90. Quantos que vale o K? Esqueci já. 10. 10 newtons por centímetro vezes delta L. Então, o delta L da mola é 9 centímetros. É uma questão difícil, né? São vários passos, ele tá passo a passo. Tá bom? Beleza? Sempre com o sistema. Você pode perceber que é sempre a mesma ordem. Faz sistema e depois escolhe um corpo. Cara, não tem. É porque assim, se tiver um exercício com o corpo isolado só, a única coisa que ele pode te perguntar é a aceleração. Entendeu? Então, normalmente ele vai conectar uma coisa na outra. Ô, tá, eu preciso falar com você urgente, rapidão. Espera aí que eu já venho. Vou lá fora.
É isso. Acabou. O que que você ia perguntar, Mayra? Desculpa, eu te cortei. Sim, sim, é isso mesmo. Tá? Agora, pessoal, a gente pode fazer as questões, então, da apostila, tá? A gente fechou a parte 2. Os exercícios começam na página 39, tá? E vão até a 40. Lembrando que aqui a gente tem exercícios já com força normal, peso, tração e força elástica, tá? Na próxima aula, a discussão, deixa eu até ver o spoiler aqui. Na próxima aula, a gente vai ter discussão de polias móveis, plano inclinado e atrito. E depois, na aula 4, força centrípeta. E depois, na aula 5 tem uma aula só de exercícios. É isso mesmo. Ixi, tem coisa pra caralho ainda. Hã? Vamos lá. Na questão 1, ele fala o seguinte: observe as representações a seguir e indique em quais delas a força normal está representada corretamente. Então, ele fez vários desenhinhos. Ele quer saber se a força normal está correta. No item A, ele desenhou duas forças. Ele desenhou uma força para baixo com a letrinha P e uma força para cima com a letrinha N. Aqui. E aí, tem algum erro conceitual nessa figura? Não, né? O peso está sendo feito sobre o bloco pela Terra. Quem que exerce essa força aqui no bloquinho? Ó, a normal. A superfície, né? O chão. Esse N, gente, lembra? Ele é exercido pela superfície no bloquinho. No bloquinho. Tá? Vamos aproveitar e explorar bastante conceitualmente essas questões, tá? Que são de figuras. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que esse corpo ele está na primeira ou na segunda lei? Tá com cara de estar na primeira lei, né? Repouso. Se ele está na primeira lei, eu posso dizer que a normal é igual ao peso. Tudo bem? Beleza. Gente, cuidado com esse conceito, porque ele é um conceito que 99% dos alunos caem. Principalmente quem está começando a estudar física de maneira mais assim pegada. Isso aqui não é sempre verdade. Isto aqui não é sempre verdade. Se eu colocar um outro corpo, por exemplo, aqui em cima do bloquinho, essa normal aumenta. Se eu simplesmente vier aqui e apertar o bloquinho com a minha mão, essa normal aumenta. A normal, gente, ela é uma força de contato que pode ser igual ao peso. Nesse caso, é igual ao peso. Por quê? Porque a única força que o bloquinho está fazendo no chão é essa força, tá? Eu vou mostrar para vocês nos outros exemplos que a normal é cada hora ela dá um valor, tá? Fala, Sara, pode falar. Então, assim, vamos lá, né? Não é que sempre que eu tiver na inércia, a normal é igual ao peso. É que neste caso, a normal é igual ao peso porque a força resultante é zero. Sempre que a força resultante é zero, as forças precisam se anular. Então, como eu tenho uma força para cima e outra para baixo, é só isso aí mesmo.
De jeito nenhum. Vamos lá, vamos pensar no que você está falando. Aqui vai um extra, então, tá? Vai um extra. Vamos lá. Extra. Imagine o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui, aí eu já te aviso. Ó, isso aqui é um bom exemplo de como as coisas podem mudar de uma hora para outra. Imagina o seguinte, eu sou um comerciante inescrupuloso. Eu tenho uma feira, uma vendinha de fruta, e toda semana vai uma senhorinha aposentada lá. E como ela não enxerga direito, eu me aproveito da velhinha. Quando ela chega, é uma velhinha, tem que se fuder. É, foda-se. Respeito zero pela terceira idade. Aí o que acontece? Quando a senhorinha põe o pacote de fruta na balança, eu fico conversando com a velha, eu ponho a mãozinha embaixo assim, então, só que eu tô segurando a fruta, como se eu estivesse segurando o pacote de fruta. Só que descaradamente eu aperto o prato da balança para baixo. Então veja, isso aqui é o prato da balança. Isso aqui é o prato da balança, ó. Se você olhar para a balança nesse exato momento, ela vai estar marcando quantos newton? Hã? 20. Por que 20? Vamos pensar. Quantos newtons estão sendo feitos no prato da balança de força? Isto mais isto. O prato da balança, que é empurrado para baixo, pelo princípio da ação e reação, empurra o corpo para cima. Vai empurrar o corpo para cima com uma força chamada normal. Normal. Observa que esse corpo também está em repouso. Ele também está com força resultante zero. Está parado. Se ele está com força resultante zero, a soma é zero. Então, Fzinho mais Pzinho igual a normalzinho. O corpo ficou mais pesado? Não. A balança foi enganada. A balança foi enganada. Entenderam? Sabe qual é a conclusão que a gente chega nisso que você acabou de falar? A balança não marca peso. A balança não marca peso. A balança marca o quê? Normal. O peso é uma força. Mas o que que você precisa tomar cuidado? A balança não necessariamente vai marcar um peso. Para pensar num exemplo macroscópico do que eu estou falando. Vamos supor que você vai na farmácia e você quer medir o seu peso. Então você sobe na balança. Vai dar um valor. Ah, a balança está marcando meu peso. Não está. Se você subir em cima da balança com uma mochila, a balança vai marcar só o seu peso? Não. Então ela não está marcando peso. O que ela está marcando é toda a força que você faz em cima dela, incluindo o seu peso, obviamente. Então, é muito importante que vocês entendam que a balança não marca o peso, ela marca a normal, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque tem exercícios que os caras vão pedir para marcar o peso, para você calcular o peso da balança. Por exemplo, você quer ver um exercício muito famoso? Não que isso você faça na sua casa. Imagina você em cima de uma balança dentro da água. Ele vai querer saber qual o peso de você dentro que a balança marca dentro da água. Porque o que que acontece quando você está dentro da água? Ao invés de estarem te empurrando contra a balança, estão te segurando. Então, tem que ficar muito atento, porque essa normal aqui, ela vai variar. Quer ver um outro exemplo? De um outro extra? Aí, aquela senhorinha aposentada foi embora. E eu fiquei com peso na consciência. Eu falei assim, a próxima vez que a senhorinha vier aqui, eu vou ajudar ela. Eu vou compensar o que eu roubei dela. Fiquei com remorso. Aí, no outro dia, ela chega lá para comprar mais fruta. Aí eu tô com peso na consciência. Aí ela chega, coloca a frutinha dela em cima do prato da balança, o pratinho, aperta lá, né?
Só que aí, ao invés de eu apertar assim, ó, eu pego o corpo, tipo assim, ó, e dou uma segurada nele meio pra cima, assim, ó. Mas sem desgrudar ele da balança. Eu faço uma forcítia pra cima. Tudo bem? Por que que a senhorinha, se eu fizer isso, ela vai pagar mais barato? Porque agora vamos lá. Eu continuo tendo uma normal aqui, ó. Eu continuo tendo uma normal aqui, certo? Só que nesse caso, a normal ela muda completamente de figura. Por quê? Porque agora a normal mais o Fzinho que você está fazendo para ajudar é igual ao peso. Portanto, nesse caso, a normal vai ser igual ao peso menos balança marca mais leve, balança marca mais pesado. Entenderam? Então, a normal ela pode ser aumentada numa situação, numa situação normal, a normal é igual ao peso, ok? Mas ela pode ser aumentada se houver um acréscimo de força para baixo ou diminuída se houver uma forcinha para cima para ajudar. Deu para entender? Ficou claro isso? Ok, agora vamos para o próximo. Tem mais uma outra figura aqui. Misericórdia. Eu vou ter que vou até desenhar ele desse lado aqui, porque aqui eu vou anotar várias coisas, tá? Como que eu calculo a normal no plano inclinado? Como que eu calculo, ou como que eu desenho, como que eu represento num plano inclinado? Então, na figurinha que vocês estão vendo aí, deixa eu desenhar um pouco mais para cá. Zup. Eu tenho o bloquinho. Por que que eu estou desenhando maior aqui, gente? Porque aqui eu vou precisar destrinchar esse desenho para a gente entender como que a normal funciona nessa parada, tá? Observa aqui no desenho que ele fez aí, tem uma força para baixo, que seria o peso. Então você teria uma força assim, ó, o peso. Aí tem uma força para cima, aqui, ó. Eu não vou desenhar essa força, tá? Já vou entender por quê. E tem uma força para baixo. Ah, aqui. E aí o cara fez um desenho da normal um tanto quanto estranho. Ele colocou a normal para cima, assim, ó. Certo? E tá errado. Por que que tá errado? Porque ela tem que ser perpendicular, perfeito. Matou, matou. Tá? Ó, essa daqui seria o desenho, vai, a representação correta da força normal. Vamos ver se vocês são bons de intuição. Palpite, tá? Claro que você pode usar alguma informação que você tenha para dar seu palpite. Se vocês tivessem que apostar se a normal é maior, igual ou menor que o peso, uma dessas três ela é, né? Ou ela é maior, ou ela é menor, ou ela é igual ao peso. Diante do que eu falei aqui, será que. A pergunta é a seguinte: vamos ver se eu mudo a pergunta. Será que o chão suporta uma força igual ao peso, menor que o peso ou maior que o peso? No plano inclinado? Menor, menor. É só você fazer uma brincadeira bem tosquinha que você vai entender. Ó. Faz de conta que meu braço é o plano, o apagador é o tijolo. Quando o plano está horizontal, peso igual a normal. Acabou. Agora, olha o que eu vou fazer com o plano. Vou ter que segurar, tá? Senão vai escorregar. Conforme eu vou dobrando o plano, eu vou percebendo que ele vai começando a ter, ele vai quase tendendo a descolar daqui de cima. A ponto de se eu fizer isso aqui, ó, ele cai. Quanto mais inclinado está o plano,
mais próximo de rolar isso aqui tá, não tá? Então, o que que vai acontecendo com o contato à medida que eu vou inclinando? Vai diminuindo. Então, nesse caso aqui, sem fazer contas, eu consigo perceber que a normal tem que ser menor que o peso. Ah, professor, então quer dizer que sempre que for plano inclinado é assim? É, sempre que for plano inclinado é assim, tá? Quanto, quanto mais inclinado for o plano, mais de próximo de desgrudar tá isso aqui. Tudo bem? Ah, então pera um pouquinho. Pera um pouquinho. Quer dizer que o valor da normal depende desta coisa aqui, ó, deste ângulo θ? Sim, sim. Quanto maior for o ângulo, menor a força. Tudo bem? Beleza. Tá? Alguém lembra como que calcula essa força normal, gente? Na verdade, ela está reagindo não ao peso, não é bem ao peso. O que que acontece? Quando a gente vai estudar esse plano inclinado, a gente vai ter que fazer uma série de considerações aqui. Por exemplo, olha para a força-peso e olha para a normal. São as únicas forças que agem no corpo. Quando eu solto esse corpo, a tendência dele é escorregar. Vocês estão vendo que ele teve o cuidado de colocar uma forcinha aqui para baixo, ó? Eu não sei como é que eles chamam essa forcinha. Então, eu vou chamá-la, porque eu sei quem é essa força. Eu sei quem ela é. Eu vou chamá-la de PX. PX, professor? É, PX. Vou explicar por quê. Como esse corpo ele tem uma tendência de andar para cima ou para baixo aqui, não é? Para que eu consiga explicar esse movimento, eu preciso decompor a força-peso. A força-peso, pessoal, ela não está nem no eixo X e nem no eixo Y. Então, quando a gente for trabalhar com plano inclinado, e a gente vai ter uma aula só para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou falar, galera, toda vez que você estiver trabalhando num plano inclinado, você pega esse peso aqui e desconsidere ele. Você pega esse peso e considere que ele é feito de duas componentes. Tem uma componente que arrasta ele para baixo. E tem uma outra componente que pressiona ele contra o plano. Uma coisa mais ou menos assim, ó. Nossa, ficou muito feio isso aqui. Ó. Ó. Ô, gente, perdão aí que eu falhei o microfone. Enquanto eu estava trocando a pilha aqui, perguntaram o seguinte: professor, o senhor tá decompondo a força-peso, decompondo a força-peso. Não seria mais fácil decompor a normal? Sabe qual que é o problema? A gente precisa entender qual que é o critério que eu uso para decompor uma força. Essa aqui é a questão, né? Por que que ao olhar para o plano inclinado, eu optei por decompor o peso e não a normal? Pelo seguinte, toda vez que você tiver que decompor uma força, o eixo X deve ser o eixo onde o corpo anda. Isso muda tudo, entende o que eu estou dizendo? Porque assim, imagina que você tem uma situação assim, ó. Você tem um corpo e você mete uma força aqui, ó. Digo assim. Aí eu falo para você assim, decompõe essa força. Quando você vai decompor uma força, qual é a primeira coisa que você faz sem pensar? Você precisa imaginar um eixo XY. Qual é o critério, na hora de imaginar um eixo, qual é o critério para você dizer isso aqui é o eixo X? É o eixo onde ela anda. Então, por exemplo,
Se essa partícula estiver andando para cá, para que eu vou decompor? Agora, e se ela estiver andando para cá? Aí faz sentido eu decompor. Porque aí eu tenho uma força para cá e outra para cá. Entendeu? Então, resumindo a história, se eu tentar decompor a normal, eu não consigo sair do problema. Eu não consigo resolver o problema depois. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu imaginei desculpa, o tijolinho em cima do plano e pensei, bom, ele vai andar nesse eixo aqui. Seja para cima ou seja para baixo, ele vai andar no eixo X. Se esse aqui é o X, quem é o Y? É o perpendicular. Portanto, a normal não precisa ser decomposta. Entendeu? Tá? Ahn, essa pergunta é boa, hein? Gostei dela. Tá. Agora, bom, eu vou fazer vou dar uma adiantada no assunto, porque depois a gente vai fazer isso com mais calma. Então, veja, a normal não é igual ao peso. A normal é igual a quem? A componente, uma das componentes do Y. Então, a normal é igual a PY. E aí, na próxima aula, eu vou provar para vocês que o PY é P multiplicado pelo cosseno da inclinação do plano. Tá? Tá vendo esse PY aqui, ó? Ele é igual ao peso multiplicado pelo cosseno do ângulo. Ou seja, este cosseno pode fazer a normal ficar maior ou menor. Agora, presta atenção que ainda tem mais coisa aqui. É, qual é o maior valor que o cosseno de um ângulo pode assumir? Maior cosseno do mundo. Cosseno. É um. O cosseno é um número que vale de -1 a 1, né? -1 a 1. -1 a 1. Vai depender do ângulo. Ah, então pera um pouquinho, ó, pensa comigo. Quando o cosseno for 1, a normal é igual ao peso. Se o cosseno do ângulo for igual a 1, normal igual ao peso. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês vão lembrar disso na matemática. Vocês conseguiriam me dizer algum ângulo que tenha cosseno 1, 90 graus? Tem certeza? Tem certeza que é 90 graus? Não, eu não tenho certeza. Eu não iria nesse não, hein? Eu iria no zero. Cosseno de zero é 1. Cosseno de 360. Gente, pelo amor de Deus, você não vai botar 360 graus numa inclinação de plano, né? A inclinação ela vai de 0 a 90. Não, mas 120, o cartesiano. Não. Entenderam o que eu estou dizendo? Então, veja, entre 0 e 90 graus são as possíveis inclinações. Se a inclinação de um plano é 0, o cosseno vale 1. Agora, deixa eu te perguntar. Se a inclinação é 0, o que que nós temos? Horizontal. Plano horizontal, ó. Agora, vai aumentando essa merda aqui, ó. De 0 a 90 graus. Conforme você vai subindo o ângulo, o cosseno com sono deitado. Isso. Com sono deitado. Vai subindo, o cosseno vai diminuindo. Até a hora que o bagulho virou uma parede. Quando isso aqui virou uma parede, o θ vale quanto? Isso. Ó. Adivinha quando que o cosseno do ângulo θ vale zero? Quando ele virou uma parede. Então, veja, quais são os limites da coisa, né? Um dos limites é horizontal, você está nessa situação. Se eu fizer isso aqui, ó, quanto vai passar a valer a normal? Hã? Zero. Ele desgruda da parede. O que que significa dizer que a normal é zero, pessoal? Que a parede estava tão inclinada que ele fez isso, ó, pum, caiu. Ele descola da parede. Agora,
Qualquer valor entre 0 e 90 graus, aí você vai ter um PY, tá bom? Hum. Aí na aula que a gente for falar de plano inclinado, pessoal, eu vou retomar tudo isso de novo. E ainda vou deduzir por que que o PY é P cosseno, tá? E tem o PX também, que depois a gente vai falar sobre ele também. Tá? Mas é que aqui o foco era só normal, tá? Pronto. Ai. Como se não bastasse, ainda tem a D de dado. Oi, do plano inclinado. Pode ser que sim. No desenho que ele fez, eu acredito que tenha, porque tem uma setinha para cá. Tem, então provavelmente tem. Lá na frente você vai ter problemas em que não terá atrito ou terá. Por exemplo, nesse caso aqui, que é o problema está conjecturando, tem uma força F para cá, não tem? Vamos acreditar que essa força seja um atrito. Então você tem duas possibilidades para um problema como esse. Por quê? Pode acontecer do PX ser igual a essa força F. Tipo assim, imagina que tem um atrito. Caralho. Ó, é mais ou menos isso aqui. Ó. Por que que o corpo não está caindo sozinho? Você tem um PX, mas você tem um atrito aqui, ó, pela minha corpo com o apagador. Enquanto esse atrito conseguir suportar o PX, o bagulho está parado. Só que qual que é o problema? Conforme eu vou inclinando demais, não é o atrito que vai, o problema é o PX. Se eu vou aumentando a inclinação, esse PX aqui ele pode ficar maior que o atrito. Aí o cara escorrega. Então, ou o corpo tem Px igual a F, ou Px maior que F. Ô, gente, isso faz toda a diferença na hora de fazer conta. Por quê? Porque se o corpo está com Px igual a F, ele está na primeira lei. Se o corpo tem Px maior que F, ele está na segunda lei. Isso vai fazer toda a diferença na hora de resolver questões. Ah, aí você fala assim, Danilo, mas como que eu vou saber se o cara está na primeira ou na segunda lei? Simples. É só ler o enunciado. Ele vai dizer, por exemplo, coisas do tipo assim, ó. Considere um corpo descendo em velocidade constante. Considere um corpo descendo em movimento uniforme. Considere um corpo descendo em move. Alguma coisa ele tem que dar no texto. Entenderam? Tá? Ou ele simplesmente faz isso, né? Que aí já, aumenta, já ajuda bastante, né? Ó. Ele põe a aceleração para baixo. Agora, ô, gente, se esse F for um atrito, ele não pode ser maior que o peso. Vocês já imaginaram uma situação que você põe um bagulho assim, ó? O bagulho começa a fazer isso aqui? Entende? O atrito, gente, o máximo que ele consegue ser na vida é igual ao peso. Você nunca vai ver um atrito maior que o peso. Na hipótese dele sustentar o peso, aí eu tenho a primeira lei, tá bom? Mas a gente vai falar também sobre essa questão do atrito mais pra frente. Acho que é isso, né? De plano inclinado, pelo menos por enquanto. Aí, o que que o cara fez no outro caso? Ele botou um negócio na parede. Como que a gente faz para fixar um objeto na parede? Hã? Você pode usar uma força. Vamos ver aqui, ó. Ah, deixa eu ver como é que ele desenhou a parede. Ah, tá, ele desenhou para o outro lado. Vamos ver se a gente consegue entender isso aqui, gente. Aqui tem uma pegadinha, hein? Vamos lá. Vamos primeiro olhar para a figura sem olhar para as forças que estão aí. Imagina que você quer segurar um objeto preso na parede. Para você segurar um objeto preso na parede, você tem dois jeitos de fazer. Ou você segura ele por cima, ou você empurra ele contra a parede. Assim, ó.
E esse empurrar o objeto contra a parede é uma coisa muito estranha. Estranha por dois motivos. Vê se você concorda comigo. Primeiro, se eu, se eu segurar meio fraquinho, ele cai. Tipo, eu tenho que apertar ele com uma certa intensidade mínima. Se eu apertar menos, ele escorrega. Isso é estranho. Mas o que é mais estranho é que eu estou aplicando no corpo uma força em que eixo? X. E eu estou evitando ela andar de que eixo? Isso é muito estranho. O apagador está encardido, gente. Olha, tem uma gosma no apagador. Aí, eu tenho um toque com esse apagador. Peraí. Ele precisa ir no dentista tirar tártaro, ó. Olha aqui, ó. Tá cheio de tártaro. Bichão tá que tá. Um bafo. Sempre que eu raspo o apagador, eu acho que eu tô tirando o tártaro dele. É nojento dentista, né, cara? Puta, eu não seria dentista nem fudendo. Eu amo dentista, cara, porque é um trabalho muito foda. Muito difícil, cara. Pronto, melhorou. Então vamos tentar entender, pessoal, como que você empurrando é, como que você empurrando o corpo contra a parede, ele evita de cair? Porque o que o prego faz é isso, não é? O prego não empurra o corpo contra a parede, prego, parafuso faz basicamente isso. O que que acontece, pessoal? Quando você, primeiro, né? Quando você empurra um corpo contra a parede, de cara essa parede reage contra você. Então, ó, essa força eu estou fazendo no bloquinho. Só que o bloquinho empurra a parede. Então a parede está sendo empurrada para a direita. Se a parede é empurrada para a direita, ela empurra o bloquinho para a esquerda. Essa aqui é a força normal. Eu não sei se ele chamou de normal. Ele chamou, né? Tá. Tudo bem até aqui? Tá. Agora é que vem a parte do legal da história, que a gente vai discutir isso na semana que vem também. Como que essa força faz o corpo não escorregar? O que que acontece? O corpo, obviamente, tem uma força peso, que é justamente o que faria esse corpo descer. O problema é que ele está em contato com a parede. Toda vez que corpos estão em contato e um corpo está tentando deslizar em relação ao outro, porque é isso que está acontecendo aqui, não é? O corpo está tentando deslizar um em relação ao outro. Vai surgir um atrito. Um atrito entre a parede e o bloco. Eu vou dar uma dica para você nunca mais errar coisas sobre atrito. O atrito, ele está sempre contrário ao que o corpo quer fazer. Toda vez que você precisar desenhar um atrito, pensa nele como sendo o contrário do que o corpo quer fazer. Tipo, aqui o corpo quer descer. Então, o atrito, ele está para baixo. Para cima, perdão. Desculpa. Para cima. Agora, qual que é a mágica da coisa? É aqui que eu quero chegar. O atrito, gente, ele é uma força que pode variar. O atrito é uma força que pode variar. O que que eu quero dizer com isso? Esse atrito, ele pode ser maior ou menor. Quer ver um exemplo? Vamos lá, tô apertando, não tô? Se eu começar a soltar um pouco, se essa força aqui, ó, diminuir, o atrito já não sustenta mais o peso. Deu para entender o lance? Por outro lado, se eu apertar muito forte, ó, agora o atrito tá igual ao peso. O que que não vai acontecer nunca? Não, né? Imagina assim, não dá para o atrito ser maior que o peso. Então o problema aqui é o seguinte: o que faz o atrito ficar maior ou menor? Tá normal, tá normal. Eu não sei se vocês lembram, se você não lembrar, não tem problema. Como é que eu calculo o atrito? O que que é esse μ, que a gente também vai ver na próxima aula? Ele é o quanto a superfície é áspera. O fato da superfície ser mais áspera, mais lisa, vai afetar o atrito. Mas o que que é interessante da gente focar? O atrito depende da força de apertão.
Pensa nisso aqui como uma força de apertão. Quanto mais você apertar o corpo na superfície, mais atrito vai ter. Isso explica por que que o corpo consegue ficar preso numa força horizontal. Essa força horizontal, na verdade, ela está proporcionando ao corpo um atrito. Então, no final das contas, pessoal, quem evita do corpo cair, de fato é um FAT, não é anormal. O problema é que a normal afeta o FAT. Se eu aperto pouco, a normal é pequena. Se o FAT for igual ao peso, repousinho. Se o peso for maior que o FAT, segunda lei, tá? Quando a gente for estudar atrito com calma, vai ter um exercício em que a gente vai lidar com essa situação. Ele vai perguntar justamente isso. Qual é a força que eu tenho que fazer no bloquinho para evitar que ele caia? Aí tem várias coisas ali para fazer conta, tá? Fala, Sara. É o FAT que está no... É o FAT que está anulando o peso. Pois é. Pois é o quê? Não, não está tudo bem. Fala. O que que não está tudo bem? Quem está no eixo Y? Certo. Exato. É que a normal faz aparecer um FAT. A culpa do FAT é a da normal. Então, na verdade, por isso que eu falei, ó, como que pode uma força horizontal evitar o movimento vertical? Resposta: não é a força horizontal que evita, é a própria força vertical que, por sua vez, depende dela, né? Tá? Beleza. Peraí, calma. Quem falou? Alguém? Fala, Mayra. Peso menos o FAT. Isso. Quanto maior a normal, maior o FAT. Isso. Quem tinha falado alguma coisa? Tem que ter a normal, sem dúvida. Tem que ter a normal. Tem que ter... Por isso que, vocês já ouviram, quem já dirigiu, não sei se já passou por esse episódio, chamado aquaplanagem. Você está dirigindo no carro com uma velocidade meio alta e de repente você passa por uma poça. Você percebe o carro fazer assim, ó, patina. Às vezes perde o controle mesmo. Você sente o carro meio solto. Porque naquele momento, imagina que você tem aqui a rua e aí você tem uma película de água. Quando o carro vem muito rápido, ele sobe nessa película e a normal praticamente cai a zero. Ele fica flutuando literalmente ali. Então, por uma fração de segundos, esse atrito diminui. E aí o carro se perde ali naquele processo, tá? Beleza? A gente vai falar bastante sobre isso na. A atrito é 2 horinhas, só para a gente conseguir fazer tudo. Questão 3. Pera um pouquinho, eu não quero fazer a 2 ainda. Não, 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 não. Ixi, calma. Eu quero fazer a 2 extras aqui. 2 extras. Sobre normal ainda, hein? Ó, vocês estão vendo a porra do tempo que eu tô gastando discutindo isso aqui. Eu vou infartar ainda. Agora nós vamos fazer uma experiência muito louca. Imagine que você seja convidado a dar um passeio de elevador. Só que você entra no elevador e tem uma balança em cima dele. Nossa, uma balança em cima do elevador? É. Você entraria no elevador com uma balança? Estranho, né? Esquisito. O cara fala, entra aí. Ah, eu vou entrar, vou vivenciar uma experiência nova. Ô, gente, o, brincadeiras à parte, a experiência mental do elevador, ela é um bom exemplo para a gente também entender como a normal se comporta. Então, a brincadeira é a seguinte:
Uma pessoa que tem um peso dela está em cima de uma balança que, por sua vez, está dentro de um elevador. Muito bem. E a brincadeira consiste em eu quero calcular o peso que a balança vai marcar. Então, eu vou chamar de força F. Aqui, ó. Eu quero saber qual vai ser a marca da balança em algumas situações específicas, tá? Lembrando sempre que isso aqui é a normal. Então, aí a gente tem três situações básicas. Situação número um. Primeiro caso. Primeiro caso. O elevador está em MRU. Então, presta atenção aqui na história do elevador. Quando você vai pegar um elevador, pode perceber. O movimento do elevador ele é dividido em três fases. Primeiro, o elevador acelera. Você apertou lá o botãozinho e começa a andar. Para ele começar a andar, ele tem que acelerar um tantinho, concorda? Depois que ele atinge uma velocidade, ele entra em movimento uniforme. Quando vai chegando lá em cima ou lá embaixo, quando ele vai parar, ele tem que frear. Então você tem, de maneira muito simplificada, três movimentos: move acelerado, move e move retardado, independente do elevador estar subindo ou descendo, ok? Muito bem. Quando o elevador está em movimento retilíneo uniforme, quantos newtons a balança vai marcar? Bom, vamos pensar. O corpo está sofrendo ação de quê? Peso e normal. Tá bem? A pergunta que nós temos que fazer aqui é a seguinte: quando o elevador estiver em MRU, quem vai ser maior ou quem vai ser menor? Qual vai ser a relação entre essas forças para este caso? É igual, tudo bem? Então, nesse caso, o peso que a balança está marcando é, de fato, o peso do corpinho que está em cima dela. Só que agora nós vamos imaginar numa outra situação. Caso 2. Imagina o elevador saindo. Ele está parado, você aperta um botão, ele começa a andar. Durante aquele intervalo de tempo em que ele está em repouso e começou a andar, você concorda que ele vai ter uma aceleração para cima? Senão ele não sai do repouso. Ok? Zoom. Comecei a andar. Zoom. Tá. Nesse caso, tudo muda. Por quê? Se a pessoa olhar para a balança neste momento, ela vai enxergar um peso maior. Obviamente, a balança não está marcando só o peso dela. Mas, professor, pera um pouquinho. Tem alguém apertando o corpo contra a balança? Não. O que está acontecendo aqui? Olha só. A balança é minha mão. A pessoa está aqui, não está? Quando o elevador começa a acelerar, o que que a balança faz no pé da pessoa? Ela empurra para cima. Porque ela está acelerando. Então é como se o chão tivesse empurrando a pessoa para cima. Vai arrombar. E aí o que que vai acontecer aqui? Essa pessoa ela vai experimentar uma força normal maior. Ela vai ter a sensação de que ela está sendo pressionada contra o chão. Mas na verdade não é ela que está sendo pressionada contra o chão. É o chão que está se pressionando contra ela. E como que eu provo isso? Eu provo simplesmente dizendo o seguinte: se a aceleração está para cima, é porque a força resultante tem que estar para cima, não tem? Agora, peraí. Ô, gente, para a força resultante dar para cima, quem tem que ser maior é normal. Dá para entender por que que a pessoa se sente mais pesada? Porque enquanto o elevador estiver ascendendo, ascendendo não, acelerando, ela vai se sentir mais pesada, tá?
A próxima vez que você for viajar de avião, presta atenção na hora que o avião está decolando. Você vai experimentar exatamente isso aqui, ó. Porque quando o avião vai decolar, ele não precisa acelerar para cima. Enquanto ele está acelerando para cima, a força de contato entre você e o assento aumenta. Então, não sei se vocês já sentiram, parece que você está sendo meio que pressionado contra o banco. Você tem uma sensação de gravidade diferente. Isso aqui é chamado de gravidade aparente, tá? A gente vai estudar isso também na parte de lei de Newton. E aí você tem a terceira situação. O terceiro caso. Quando o elevador acelera para baixo. Normalmente, quando que você experimenta isso? Quando o elevador está subindo, você, por exemplo, você está no terceiro andar e quer ir para o quinto andar, sei lá. Você aperta o botão, aí o elevador vai subindo. Quando ele para, quando ele vai, você até dá um pulinho assim, ó. Pode reparar. Nesse pulinho, por que que você dá esse pulinho? Porque você está subindo com o elevador. Você está aqui, ó. Está o elevador e você. Você está fazendo isso. Quando o elevador freia, você faz isso, ó. Tum. Nesse momento que você faz esse você perde o contato. Não chega a perder, né? Ninguém faz isso no elevador, pelo amor de Deus, né? Mas se a aceleração fosse muito brusca, aconteceria isso. Vocês já imaginaram? Todo mundo subindo no elevador, a hora que o elevador para, faz assim, todo mundo ia pular, ia ser bizarro, tá? Mas nesse trecho, você se sente mais leve. Por quê? Porque agora, como a aceleração está para baixo, a força resultante tem que estar para baixo. Só que para a força resultante estar para baixo, quem tem que ser maior, aí a normal fica mais. Nossa, a normal fica menor que o peso. Deu para entender? Como eu me sinto aqui? Normal. Como eu me sinto aqui? Preciso fazer um regime. Como eu me sinto aqui? Feliz pra caralho. Tá bom? Vamos almoçar, chega. Gente, a gente só fez o exercício um, tá? Daí na próxima aula a gente continua. Fala, Saritia. Esse caso? Ah, então em mu. Exato. Eles estão aqui os dois. Quando o elevador vai parar, ele para, o outro continua. É, é o mesmo efeito, só que agora é na vertical. O carro você observa o efeito para frente e para trás, tá? Gente, amanhã, terça-feira à tarde, eu estarei aqui presencialmente na oficina, tá? Dúvidas normalmente, tá? Tchau, Uli, até mais. Vai com Deus, tá ali não.